Receba aí o abraço e os meus irmãos também, que eu não tenho visto. Receba o abraço, eu tenho o prazer de dar abraço ao pastor João, uma obra algumas vezes. Irmãos, realmente eu não suporto essa expressão que as pessoas têm utilizado hoje em dia, chamado do novo normal, não é? O momento que nós estamos vivendo, mas que nós estamos passando assim, eu diria que até atravessando, fazendo a transição de uma era diferente. Nós sabemos aí o conceito da nova era e estamos sim, né, vendo a implantação da nova era em muita coisa, na economia, na política, no social, no comportamental, né? E agora, meus irmãos, na comunicação. Então, quando nós líamos na palavra do Senhor em Apocalipse, que a besta ia saber de tudo, que a besta ia ter o controle através de um número, que a besta ia se assentar com poder, fazendo milagres. Hoje a gente começa a entender o que a Bíblia trazia há milhares de anos atrás, né? Que essa besta ia ser, na verdade, um sistema, um conjunto, e esse sistema começa a se formar, né? Com moedas digitais, a luta pelo domínio da moeda no mundo, a retirada do dinheiro. Né? Então, assim, a gente tem que, como povo de Deus, mesmo não gostando de certos temas, estar atento para não ser pegos assim de calça curta e não, vamos dizer, como disse Gamaliel a Paulo, não nos pegarmos lutando contra Deus. Mas eu quero agradecer a oportunidade, quero pedir aos irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, nos versículos de 35 a 43. Essa passagem, ela me leva a refletir muito. Toda vez que eu leio sobre esse ladrão na cruz, me vem assim, muita coisa à mente. E o Senhor me deu essa reflexão em cima de uma oração e de fatos que ocorrem em nossas vidas. E eu gostaria de dividir com os irmãos, espero que possamos aprender juntos. Então diz assim a palavra do Senhor em Lucas. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salva-se a ti mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este mal nenhum fez. E disse Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amado Deus, soberano Pai, honra, glória, louvor e adoração sejam dados a ti, por todo sempre, na igreja e em Cristo Jesus, por toda essa geração e as gerações que se seguirão em toda a tua igreja, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de falarmos das coisas de ti, da tua palavra, de falarmos, Senhor, das coisas concernentes ao teu reino, que são tão grandiosas, tão maravilhosas, que certamente ultrapassam, meu Deus, o nosso conhecimento, as nossas finitas mentes, o nosso finito entendimento. Usa-me, Senhor, nessa singela meditação. Peço perdão ao Senhor pelas minhas faltas e falhas, Senhor, porque se olhares para dentro de mim, Senhor, não vai encontrar nada de bom,
E, na verdade, eu não deveria nem estar aqui, Senhor, porque somente um santo pode falar de Ti. Um santo pode abrir a boca e falar das Tuas coisas. Porém, como orou a irmã Neuza, aquela brasa tirada com aquela pinça, aquela tenaz, do Teu trono tocou nos lábios de cada um de nós que está aqui. E nos deu essa oportunidade, Senhor, de falar das Tuas coisas, dos Teus mistérios, da Tua palavra. Te agradeço em nome de Jesus e clamo por ajuda, Pai. Desde sempre. Amém. Irmãos, quando eu leio essa palavra do ladrão, na cruz, do então ladrão, algumas coisas, como eu disse, vêm à minha mente. A oportunidade, a ocasião, o cenário, o sentimento, a dor, o que passava na mente daqueles dois homens, o que passava na mente dos que estavam ali em redor. E, em específico, tem um pensamento do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que tenho certeza que alguns já leram, e quem teve que fazer o vestibular na minha época, com certeza leu, porque antigamente era uma matéria obrigatória ler os grandes clássicos da literatura. Hoje isso foi jogado no lixo e o Enem apresenta textos sobre o homossexualismo e sobre o candomblecismo. Então, Brás Cubas, ele, como os irmãos conhecem a história, era um defunto, e como defunto ele falava da sua experiência em vida. E uma das passagens ele diz para uma pessoa o seguinte, que não é a ocasião que faz o ladrão. O provérbio está errado. A forma exata deve ser, a ocasião faz o furto. O ladrão já nasce feito. É claro que hoje, na era do politicamente correto, em que a gente não pode nem expressar opiniões, principalmente quando estas estão vinculadas a uma verdade, como é a Bíblia, verdade absoluta, como é a palavra de Deus, eu queria utilizar esse pensamento de Brás Cubas, de Machado de Assis, e compartilhar os irmãos em 3 momentos aqui nessa meditação. Eu não vou seguir a ordem que Machado de Assis propôs, furto, ladrão, ocasião, furto, ladrão, vou até inverter um pouco isso. E também não vou entrar na controvérsia, na polêmica da psicologia comportamental, que durante um tempo estudou o formato da pessoa, da cabeça, para dizer se a pessoa seria um malfeitor ou não. Apenas a gente vai discutir, eu queria dividir com os irmãos, isso, inicialmente o furto, depois a ocasião e, então, nosso irmão, o ex-ladrão, chamemos assim. Como eu sempre gosto de fazer, nós somos assim, seres extrasensoriais, sensoriais e extrasensoriais, porque apesar de termos apenas 5 sentimentos, 5 sentidos, temos infinitos sentimentos, medo, saudade, desejo, aquela angústia, ansiedade e outros. Então, para tanto, eu queria que os irmãos fechassem seus olhos, que imaginassem a cena que nós estamos aqui dividindo, discernindo, na qual Jesus está pregado numa cruz, ao seu lado um ladrão, do outro ladrão, textos falam também malfeitores, em redor destes uma turba, uma quantidade imensa de pessoas, soldados, um momento assim de difícil entendimento, eu creio, para muita gente que estava ali. Jerusalém estava dividida, uns queriam a morte de Jesus, outros não. Os soldados, já no final, assim, de quando Jesus entrega o Espírito, também se dividem. Um contexto, assim, bastante peculiar. Mas o mais importante, eu acho que a gente tem que visualizar nessa hora, é que, num dado momento, Jesus expira,
Jesus dá um brado e diz: está consumado, e entrega o Espírito a Deus, e morre diante de nós. Quando Nietzsche escreveu os livros dele, Nietzsche fez algumas colocações. Nietzsche era filho de pastores da Igreja Luterana Alemã. Ele usou duas frases. Ele disse que Deus não falava bem grego, porque quando os grandes estudiosos pegam o Evangelho, veem que foi usado uma forma de grego não muito culta, não é? Coisa que nós tínhamos que esperar, porque o Evangelho ele não pode atingir somente o que muitas vezes se propôs a filosofia, de atingir as camadas mais cultas, mais inteligentes, mais estudadas. O Evangelho tem que atingir a todos, não é? O Evangelho foi feito, e Jesus, como dizia o pastor Viana, se você quer ver o Evangelho, olhe para Jesus. Quer ver Jesus, olhe para o Evangelho. Já viu o Evangelho? Vem Jesus. Vem Jesus, lá vem o Evangelho. E Nietzsche usou outra expressão que ele dizia assim, que Deus está morto. Eu acho que os irmãos até assistiram um filme no qual dizia-se Deus não está morto, né? Eu assisti o 1, não assisti o 2, alguns irmãos podem ter assistido o 1 e o 2. E justamente por conta disso, porque Jesus, Deus encarnado, morreu diante dos nossos olhos. A nossa diferença para Nietzsche é que ele tolamente não enxergou que Jesus ressuscitou. Está vivo e não morto. Então, falar do furto, iniciando nossa meditação, falar do furto de um ladrão é algo muito simples, né, irmão? É falar do fruto de um roubo. É falar de uma subtração, de planos de estelionato. É falar de um assassinato, caso seja necessário. Falar do fruto, nesse caso aí, ou do furto, é trazer à tona o que era Jerusalém. Jerusalém era uma cidade, uma sociedade como a nossa. A civilização passa, a sociedade evolui, porém, meus irmãos, acreditem, e eu tenho certeza, os frutos do pecado são os mesmos. Porque o pecado adentrou no mundo em Adão e Eva, no início de tudo. Jerusalém era uma cidade próspera dentro de uma região não muito rica, Galileia, Judeia. Havia homens ricos, poderosos, como a família de Herodes. Mas Jerusalém contava com um comércio religioso muito forte. Nós vemos isso quando Jesus faz aquela famosa limpeza do templo, né? Expulsando os vendedores, os vendilhões. E além desse comércio religioso, tinha também grandes caravanas que atravessavam o deserto e usavam a cidade ali como uma base. Então havia um comércio muito grande em Jerusalém. Estima-se os biblicistas que a fortuna de Herodes era de 13 bilhões de dólares. Herodes não seria um dos homens mais ricos do mundo, quer dizer, seria, mas não seria Jeff Bezos, que tem 225 bilhões de dólares de fortuna pessoal, e nem nosso Bill Gates, que tem 125 bilhões, mas certamente ele seria um homem que estaria na famosa revista Fortune. Então ali era um lugar muito importante para Roma, não é? Roma, quando estava em Jerusalém, ela não protegia Jerusalém, ela protegia a civilização que tinha um domínio político religioso da Galileia, da Judeia, de toda aquela região de Israel em si. Porque o judeu rico, a maioria deles, agiotas de Roma, o judeu sempre teve essa característica de emprestar dinheiro, continua até hoje, porque temos vários irmãos judeus donos dos maiores bancos do mundo. Roma tinha
tinha que proteger aquela civilização, aquela cidade. Porque protegendo e cercando aquilo, Roma conseguia um domínio político para aquela região. Então, numa sociedade onde há uma má distribuição de rendas, onde nós temos injustiças para com o pobre, para com a viúva, como Jesus o tempo todo frisava na palavra, uma elevada carga tributária, já vista que nós vemos o ódio que os irmãos tinham, os judeus tinham dos coletores de impostos, né? Famosos publicanos. Jerusalém era cercada de imoralidade, porque existiam muitas, ainda se tinha muita questão da prostituição, e certamente homens maus, onde tem dinheiro, como a gente diz na gíria popular, onde corre dinheiro, lógico, há atração por esses malfeitores. Mas a Bíblia não entra no detalhe do que foi que esses homens roubaram, quais foram os atos que levaram esses dois homens, né, a serem condenados à maior das penas da época. A pena mais perversa, a pena capital, que não era decapitação, não era uma simples espada, não, era uma morte na cruz em que o criminoso poderia ali padecer um dia inteiro, lutando, segurando sua respiração, utilizando para isso o apoio dos pés que estavam cravados, né, por pregos. Então era algo muito sofrido, era algo muito perverso. Ora, com isso nós podemos perceber que esses dois homens, eles não eram meros ladrõezinhos. Não sei, podem ter roubado um nobre, a própria sinagoga, não pagaram o suborno de um soldado ou de uma autoridade corrupta. Quando nós lemos o livro de Gênesis, que vemos José do Egito, vemos que aquele copeiro do rei, o padeiro do rei, não é? Eles simplesmente iam ser condenados por causa do furto de um anel do próprio faraó. Então esses homens, eles não cometeram um crime singelo, um crime simples. Não. Eles eram homens de um crime perverso, ou de pelo menos de uma importância para aquela sociedade, para estarem ali, sendo crucificados ao lado de outro criminoso aos olhos de Roma, de grande importância, um homem que vinha transtornando há 3 anos e meio toda a nação, tirando o equilíbrio daquela nação, não é? Da nação judaica, diante de Roma, e por isso que nós vemos que quando Pilatos, de forma covarde, chega e lava as mãos, não é? Muita gente hoje fica utilizando essa expressão horrorosa, eu lavo minhas mãos, e Pilatos, quando ele se apresenta Jesus, disse, esse é o homem. E a população, aquela curva, aquela horda, ela simplesmente diz, crucifica-o, porque ele se faz César, e nós não temos nenhum outro rei que não César. Jesus estava sendo acusado ali, não como, claro, que nós temos a visão espiritual, lógico que os que conhecem a palavra, e como ali muitos conheciam a palavra, porém a crucificação de Jesus foi uma crucificação política, religiosa, política porque ela simplesmente incomodava e trazia perigo a Roma, a soberania do César. Quem é esse cara que se diz que é rei? Rei é César. E perante a religião, Jesus, ele simplesmente alterava a forma confortável que a sinagoga vivia. Nós temos nossa religião própria, somos judeus, temos nossa sinagoga, aqui dentro os gentios e romanos não entram, e lá fora nós entramos. É meio que eu estar hoje na igreja, vivendo na igreja, e quando eu saio da igreja, eu vivo no mundo. Até criamos um apelido interessante hoje do crente Raimundo, né?
um pé na igreja e um pé no mundo. Era mais ou menos o que o judeu vivenciava naquela época. Era estar dentro da sinagoga, mas se deleitando dos melhores lugares em Roma, do emprestar dinheiro a juro romano, e fingindo cumprir a lei, quando tirava Jesus, que trazia a base da lei como amor ao próximo, do centro. Foi nesse contexto que esses dois homens foram crucificados junto com Jesus. E aí nós podemos entrar no segundo tema de nossa meditação, que é a ocasião. Se você, meus irmãos, olhar esse cenário, e eu espero que vocês estejam fazendo esse exercício, como eu fiz ontem, ao pedir a Deus para me dirigir nessa meditação, eu tentei me colocar ali como a gente se coloca com um filme. Eu acho que todos aqui já viram a frase: ler é uma viagem. Uma viagem porque você se desloca para todas as eras do tempo. Basta você usar o imaginário que em nós humanos é tão poderoso. Então, quando você olha para aquele redor, para aquele cenário, aqueles dois homens nunca esperavam, na vida de crimes que certamente tiveram, serem levados finalmente à pena capital. Houve, assim, foi um rumo descontrolado, desconhecido para eles. Um juízo posto diferente do que eles imaginavam. Não, eu vou ser preso, não, eu vou ser morto. Mas, rapaz, eu vou ser morto na cruz. É verdade, sério, na frente de toda uma população, porque a crucificação era certamente um momento assim de frenesi. Eu acho que os irmãos já viram que quando os homens eram enforcados em praça pública, no cadafalso, em redor do cadafalso, a população se reunia com dois objetivos, né? Não havia muito entretenimento. Hoje nós temos até excesso de entretenimento. As pessoas não têm tempo mais para aquilo que não é entretenimento. Hoje é o contrário. Antigamente a gente não tinha tempo para o lazer. Hoje a gente não quer tirar o lazer de nosso tempo. Então, nós preenchemos o nosso tempo hoje, quase que 100%, com um entretenimento. E naquele cenário, de um lado, tinha a dor da perda dos discípulos. E seguiram Jesus 3 anos e meio, enxergaram nele a esperança, uns a esperança espiritual, outros a esperança política, de Jesus vir assumir Israel como um grande rei, como foi Salomão, maior ainda. Outros com esperança de sustento, como Jesus disse: vocês não vieram por causa dos milagres e sinais, nem da palavra, mas pelo pão que eu transformei. E outros que serviam e admiravam Jesus secretamente, porém, eram aquelas sementes que caíram no caminho e os espinhos, os pássaros comeram e, de forma fraca, não criaram raízes. Do outro lado, nós tínhamos o brado de vitória de Roma. Roma que mostrava e continuava mostrando ao mundo que ela era o supremo poder no universo, como Roma se chamava, o supremo poder. Os soldados se regozijavam jogando dados sobre a túnica de Jesus, como um souvenir obtido numa batalha. Os sacerdotes do Sinédrio e, acima de tudo, o próprio Satanás, que se regozijava naquele momento como vitorioso. Para completar esse cenário que já estava tão agravado, nós tivemos uma completa escuridão. Certamente, através de um eclipse, que Deus, como dono de todo o universo, trouxe naquela hora um Deus irado, que estava no centro disso tudo. Porque, irmãos, olhamos muito para o Deus amor, olhamos muito para o Deus perdão, olhamos muito para o Deus compaixão, para o Deus que passa a mão pela cabeça. Certa vez eu li um livro de C.S. Lewis que ele dizia: nós não queremos um Deus pai, queremos um Deus avô.
avô faz todas as vontades. E o avô é para isso. Porque a orientação tem que ser do pai. E Deus, ele é pai. E naquele momento Deus está virado. Primeiro porque ele já sabia, mas via que a humanidade que ele criou destruiu no dilúvio, deu outra oportunidade, trouxe um símbolo de esperança que nós conhecemos, que é o arco-íris, hoje difamado pela corrente homossexual podre do mundo. Esse Deus simplesmente está virado com essa humanidade. Está virado com o fato de que ele tinha que, naquele momento, para pagar o preço da lei, entregar seu único filho para morrer na cruz por essa humanidade pecadora que crucificava seu filho. Além de tudo, irmãos, nós temos que olhar e sermos aqui agora ousadamente psicólogos comportamentais de Deus e Jesus, que tinham desde o início do universo que teve o início, mas eles não, que desde o início do universo, e eles, de forma sempre interna, tinham uma comunhão perfeita. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Que não precisava, não precisa, não precisará de nenhum de nós, nem de nada em seu redor. E esse Deus tinha que, naquela hora, virar os olhos e tirar os olhos de seu filho. Porque Jesus se fazia maldito aos olhos do Pai. Que nós sabemos que está escrito: maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Às vezes esquecemos de trazer reflexões, de falar desse Deus, do Deus irado. E queremos a todo instante falar do Deus vencedor, amoroso, que cura, concede vitória. Isso é maravilhoso, porém é uma falácia esquecer que Deus é juiz, justo juiz. E que, irmãos, nós nos aproximamos do que o ladrão estava vivenciando naquele momento ali na cruz. O juízo posto na sua presença. Nós vivenciamos isso. Os sinais encaminham para isso. O mundo, o ser humano, nós que lemos a Bíblia podemos captar e observar todos os sinais no mundo, no comportamento, no ser humano e no nosso comportamento também, enquanto igreja. Então, foi tão importante essa passagem, esse momento, que os 4 evangelistas registram essa ocasião. Irmãos, a ressurreição de Lázaro, só João registrou. Diversos milagres, só Lucas. Lucas foi o evangelista que mais registrou milagres. Claro, Lucas era um médico. E ele escrevia certamente, aliás, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos que Lucas escreveu são considerados clássicos da literatura mundial, pela forma de grego, pela forma de escrita que foi feita. Não é somente um evangelho. Para os estudiosos é um mero evangelho. Não é um evangelho, é um livro que chama de evangelho. E é um livro clássico, pela riqueza de detalhes, pela forma contextualizada, pela forma harmônica como Lucas escreveu. E os 4 evangelistas registram isso. E o próprio Isaías registra isso quando diz, cheio do Espírito Santo, que fui contado entre os malfeitores. Irmãos, enxergar esse momento, enxergar o momento do ladrão na cruz, você tem que enxergar a visão dos 4 evangelistas. Mateus vai até no momento em que os salteadores lhe lançavam em rosto. Mateus 7, 24. 44. 27, 44. Marcos, em 15, 32, diz que também os que com ele foram crucificados o injuriavam. João traz uma informação importantíssima.
onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Irmão, isso não é coincidência. Jesus foi crucificado no meio, no centro, sempre. Jesus sempre esteve no centro. Jesus é o centro. Então, até mesmo na hora que Jesus humildemente se deixa crucificar junto, não aos dois apóstolos. Jesus poderia ser crucificado junto a Pedro, ou Tiago, ou João, nobres homens que carregaram o evangelho, ou José de Arimateia, que acabou indo de conta ao Sinédrio, ou mesmo Nicodêmio, que acabou indo de conta ao Sinédrio, ou aquele centurião que com tanta fé clamou pelo seu servo. Não. Jesus humildemente se deixa crucificar, porque ele disse: eu dou minha vida e dou porque posso tomá-la, entre dois ladrões. E mais uma vez havia uma divisão. De um lado tinha um grupo, uma horda, uma turba, um ajuntamento que estava ali para pedir vingança por aqueles dois malfeitores. Talvez tivessem sido roubados, talvez foram injuriados por aqueles homens, tiveram um ente querido morto. Essa turma, ela estava ali em busca da vingança contra esses dois ladrões. E tinha outra turma, que era a turma dos sacerdotes, dos hipócritas do mundo, daqueles que querem um Deus forjado por si, forjado pela sua maneira de querer o Deus. Eu quero fazer meu Deus. E aí se vingava, porque Jesus confrontou a verdade, com milagres, com justiça, com bondade. Jesus confrontou os sacerdotes com a verdadeira lei. E outro pensamento que me vem quando eu leio e estudo essa passagem é: em qual dos ajuntamentos eu estive ali? Porque cada um de nós, irmãos, esteve ali. Cada um de nós esteve ali. Não nesse passado, não. Mas no presente que a gente pode ir ao passado. Quando Jesus era crucificado, nós é que deveríamos estar crucificados. E sabemos disso. E sabemos disso. Então, em qual dos ajuntamentos eu estive? Ou em qual deles eu estou? No que se vinga do mundo, representado pelos malfeitores? Ou no que se vinga de Jesus, representado pelo confronto a minhas ideias? Ontem eu conversava com o pastor João e o pastor João me disse uma palavra que se encaixava muito aqui. A vida de cada crente é um ministério. Cada crente tem na sua vida um ministério. Às vezes quando olhamos o ministério, quando vamos assim a um culto mais pentecostal, tem aquela irmã que depois de falar em línguas, seja espiritualmente, ou seja pela emoção, a imaturidade hoje é muito grande na emoção, no meio evangélico. Nunca vi tanto cantor, tanta gente falar em línguas em um palco. Irmãos, não acredito. O falar em línguas é uma intimidade. E quem já experimentou isso, experimentou quando glorificava a Deus ali, sozinho, seja em sua casa, seja na igreja, seja no culto, não no palco. E a crucificação de Jesus, irmãos, estava ocorrendo num palco. Ali era um palco, com 3 personagens e 2 plateias. E aí a gente pode chegar ao final de nossa meditação. Falar do nosso irmão, que naquele momento, ele ora era um ladrão.
digo que ele era um ladrão, irmãos, porque em todo aquele momento, para mim, este homem mostrou mais fé do que muitas pessoas que nós olhamos na Bíblia. O aspecto de Jesus era horrível. Jesus estava nu, protegia-se apenas a parte sexual com uma túnica. E com o esforço de respirar que Jesus tinha, apoiando os pés nos pregos e levantando o seu corpo e abrindo o seu tórax para respirar, porque o pulmão se encharca de sangue, Jesus simplesmente estava acabado. Tinha sido espancado, não dormiu a noite toda, agredido, desfeito, cuspido, humilhado. O sofrimento começou lá no Getsêmani, onde a hematidrose, que é o que a gente chama, conhece de gota de sangue, sai do corpo pelo suor. Isso é algo raro que ocorre em alto nível de estresse, mas ocorre mais comum do que a gente pensa. Jesus vinha desse sofrimento atroz, dessa tortura física, emocional e espiritual. Eu nunca vi Jesus assim. Por mais que eu leia sobre a crucificação, por mais que eu assista o filme de Mel Gibson, e eu não assisti porque não acho que Mel Gibson tenha essa espiritualidade para fazer filme de Jesus. Mas por mais que eu veja cenas de Jesus espancado, sangrando, eu não vi pessoalmente. É muito diferente, irmãos. É muito diferente você ver um cadáver na televisão. É muito diferente você ver um tiro em um filme e você ver um cadáver pessoalmente. Você vê um tiro ao seu lado. E aquele ladrão, ele olhava para Jesus, aqueles dois ladrões, assim. Primeiro que eles olhavam para Jesus iguais a ele. Ao mesmo nível. Muitas vezes, em muitos retratos da cruz de crucificação de Jesus, vemos o ladrão de um lado, Jesus do outro, o ladrão de um lado, o outro ladrão do outro, e Jesus ao meio e a cruz de Jesus mais alta. Claro que isso tem uma visão, uma intenção de chamar a atenção para quem é Jesus. Mas não havia isso, irmãos. Já era um buraco para se encaixar a cruz. E os ladrões estavam em mesmo nível. Então, em primeiro lugar, aquele ladrão olhava Jesus no mesmo nível. Aquele homem era igual a ele. Estava sofrendo a mesma condenação que ele. Estava padecendo as mesmas dores que ele. Não é à toa que o livro de Hebreus diz que nenhum sacerdote se fez como Jesus para padecer as nossas dores. E muitas vezes, tolamente, quando eu tenho uma dor de cabeça, Alberto, penso, Jesus teve dor de cabeça. Jesus teve muito mais do que essa dor, irmão. Ele teve a dor da crucificação que o ladrão teve. O malfeitor que fui eu e você, que fomos nós. Eu leio os milagres de Jesus, o poder dele sobre o céu, sobre a terra, sobre os elementos, sobre os espíritos maus, curando, salvando. Nesse Jesus eu creio. Será que eu ia crer naquele Jesus que o ladrão via? Será que eu ia crer naquele Jesus que padecia junto de mim? Por isso Mateus registrou o início do diálogo. Coloque-se no lugar daqueles dois homens. Uma vida miserável.
uma vida de uma perversa profissão, sem eira nem beira, como falamos, sem hoje nem amanhã, nem ontem, apenas o agora. Não se saber se vai morrer daqui a 1 hora ou 20 minutos. Então esses homens, com essa vida miserável, e vivendo e está morrendo de uma forma miserável, no primeiro momento de raiva, ambos blasfemam. Tolo. Eu fui condenado, mas vivi os prazeres da carne. Não precisa de lei, não precisa de limite, não precisa de senhor, de arrependimento. Faço o que quero, dou a quem doer, fragilize e use a quem precisar. E novamente Jesus era humilhado. Mas, irmãos, ali era Jesus. Nunca, em nenhum momento, Jesus deixou de ser Jesus. É por isso que a Bíblia diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque ele foi o mesmo em vida, quando nasceu da barriga de Maria. Foi o mesmo quando criança, com os doutores. Foi o mesmo nos seus milagres. Foi o mesmo na sua crucificação, morte e ressurreição. Nada alterou Jesus. Jesus é o mesmo, hoje, sempre e em qualquer situação. E foi nesse Jesus que aquele ladrão creu. Existe uma coisa, irmão, implantada em você, que chama o infograma do herói. Quem já assistiu o filme aqui de Hollywood, adora isso. Eu amo. O herói começa, ele é vitimado, injustiçado, de repente ele sofre, chega no ápice, ele vai ser derrotado, mas ele vai, tira a força do bem, levanta, vence todo mundo, se vinga. Na verdade, ele vinga a mim e a você. E você se coloca ali, naquele infograma, fazendo o que não pode através daquele homem. Com aquele ladrão, irmãos, o infograma era outro. O que aquele ladrão via era um homem humilhado, derrotado, espancado, à beira da morte. Mas Jesus pregou o Evangelho, como eu disse, vem Jesus, vem o Evangelho, vem o Evangelho e vem Jesus. Ele pregou o Evangelho a todo tempo, fora de tempo. E na sua morte, irmãos, ele restaurou o que aquele ladrão não teve e não mais teria, que era tempo. Jesus tirou o tempo de dor e castigo eterno que aquele ladrão ia viver. Eu, meus irmãos, como eu disse, muitas coisas vêm à minha mente quando eu leio sobre o ladrão. A maior delas é vergonha. Porque se aquele homem, chamado ladrão, registrado como ladrão, teve essa visão espiritual, totalmente espiritual. Eu, que nunca fui ladrão, como é pequena a minha visão espiritual, irmão. Naquele momento, Jesus dividia a humanidade. Havia dois homens. O Espírito Santo foi e tocou em um. Irmãos, não adiantou a obra má, nem boa, nenhum dos dois. As obras daqueles homens foram insuficientes. Como boas, não os salvariam. E como más, não os condenaria. Porque era Jesus, e é Jesus, quem salva. E pelas presciências do Espírito, o Espírito Santo tocou aquele Jesus
que foi escolhido para servir a Deus desde a fundação do mundo. E aquele Jesus olha para o lado e ele não vê um derrotado, um injustiçado. Não. Ele vê um rei. Um rei que conquistava com seu próprio sacrifício e preço de sangue um trono. E que ia levar ele para junto de si, como súdito. E ele olha para aquele Jesus, nu, como eu e você estamos tentando olhar agora. E diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ô irmão, que rei dos olhos do mundo atribuiriam àquele Jesus? O ladrão já tinha dito e visto que Jesus estava ali de forma injusta. E que ele estava ali porque merecia. E ele confessa os seus pecados. Mas confessa de forma sincera, de tal forma sincera que o Espírito Santo toca. Toque e abre seus olhos de tal forma que ele não vê mais Jesus na cruz. Ele vê Jesus em um trono. Lembra-te, Senhor, de mim, quando entrares no teu reino. O outro ladrão lá deve ter dito, e as pessoas ao redor: você é maluco. Você é um louco, que reino esse homem vai te levar? Ele está aí, ó, para ele acabado. Não, irmão. Jesus não olhou para ninguém em redor. Olhou para o lado. Somente para o lado. E ele não viu mais o ladrão. Na verdade, Jesus nunca viu naquele ladrão o ladrão. Jesus viu um servo, um amigo, um discípulo,